Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me acompanha aqui do Projeto Polícia. Sou o professor Diomar Luciano, professor de Direito Penal, e hoje eu venho aqui trazer para você uma atualização importantíssima, que foi a nossa Lei Henri Borel, com entrada em vigor 9 de julho de 2022, e que com certeza vai estar presente aí no seu próximo concurso público, tá ok? Então, essa lei, ela traz mudanças significativas, principalmente no nosso crime de homicídio. Então nós vamos comentar essas mudanças, bem como a mudança que foi traga lá nos crimes contra a honra. Então eu peço que você atualize aí no seu material, tanto o crime de homicídio, quanto os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, a respeito da lei Henri Borel. Tranquilo? Acompanhe comigo na lousa. Vamos para nossa atualização. Olha só. Essa lei 14.344 de 2022, conhecida aí como a nossa lei Henri Borel, ela traz um novo regramento no homicídio contra menores de 14 anos. A primeira observação que eu quero que você faça, é que tem que ser menor de 14 anos. Tá? Como assim, professor? Se tiver 14 anos, ou seja, se for no dia do aniversário de 14 anos dessa pessoa, já não vai incidir essas mudanças que falaremos aqui agora. Ok? Qual é a mudança que a lei Henri Borel trouxe para o crime de homicídio? Primeira mudança é que foi criado o inciso 9 do parágrafo 2º, estabelecendo agora uma nova modalidade de homicídio qualificado. E se é homicídio qualificado, você já sabe que ele é hediondo. Qual é essa nova modalidade aqui do inciso 9? Passa a ser qualificado todo homicídio perpetrado contra um menor de 14 anos. Quase que não sai, hein? Passa a ser qualificado todo homicídio perpetrado contra um menor de 14 anos. Repito, tem que ser menor de 14 anos. Se for no dia do aniversário dele de 14 anos, já não é qualificado por essa qualificadora aqui. Tá ok? O mesmo diploma legal, ele fez a atualização lá na lei dos crimes hediondos, tá? Para incluir lá no parágrafo, no artigo 1º, melhor dizendo, inciso 1, essa classificação como crime hediondo, tá? Ou seja, quando o homicídio envolver menores de 14 anos. Vai ficar entre parênteses lá o novo inciso 9 do artigo 121 do Código Penal. Então, se você abrir lá a sua lei 8.072 de 90, lei 8.072 de 90, for lá no artigo 1º. Se você tem a lei, dá uma olhada nela aí. Se você abrir ela aí agora, for lá no artigo 1º, que é onde se considera os crimes hediondos, e for no inciso 1, você vai ver que já vai estar lá entre parênteses, pela redação da lei 14.344, o inciso 9, que é justamente o inciso do homicídio qualificado quando cometido contra um menor de 14 anos. Tranquilo? Essa lei, Henri Borel, para o crime de homicídio, além de tornar qualificado, né, o homicídio contra o menor de 14 anos, trouxe para nós duas causas especiais de aumento de pena que são exclusivas, que são específicas desse homicídio qualificado que recebeu esse nome iuris aí de homicídio contra menor de 14 anos. Eu vou ter duas causas especiais
de aumento de pena que são exclusivas do homicídio qualificado contra o menor de 14 anos. Tá ok? Quais são elas? Primeiro, eu vou ter uma causa de aumento de 1/3, até a metade, 1/3 até a metade, se essa vítima for uma pessoa com deficiência, se esse menor de 14 anos for uma pessoa com deficiência, ou se ele tiver qualquer doença que implicar o aumento de sua vulnerabilidade. Ou seja, o menor de 14 por si só ele já é vulnerável. Mas se essa pessoa for deficiente, ou se ela tiver qualquer doença que implicar o aumento da sua vulnerabilidade, nós vamos ter essa causa de aumento de pena que varia de 1/3 até a metade, sendo aplicada lá na terceira fase da dosimetria da pena. O inciso 2, ele vai trazer uma causa fixa para mim de aumento de 2/3, caso o autor do crime for ascendente, ou seja, pais, avós, bisavós, se tiver tataravós, se ele for o padrasto ou madrasta, o tio, o irmão, o cônjuge, professor, como assim? Menor de 14 pode casar? Vamos trabalhar isso aqui também. Companheiro, o tutor, o curador, será que menor de 14 pode ter curador? O preceptor ou o empregador da vítima, professor, eu nem sabia que o menor de 14 anos poderia trabalhar. Ou por qualquer outro título, tiver autoridade sobre ela. Vamos entender isso aqui? Vamos lá. O inciso 1, que é esse que nós tratamos aqui, quando a vítima é deficiente ou doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade, ele vai se justificar sempre por essa maior vulnerabilidade que o deficiente tem e ela deve ser aferida como um elemento normativo do tipo de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a nossa Lei 13146 de 2015. Beleza? Então, olha só, sempre pela maior vulnerabilidade e, caso seja deficiente, essa condição tem que ser aferida de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lá no Estatuto, nós vamos observar as situações do deficiente, tá ok? Então, eu vou observar ele como um elemento aqui normativo do tipo, sendo complementado pela Lei 13146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá ok? Quando ele fala doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade, também se trata de um elemento normativo do tipo. Tranquilo? Só que agora ele vai ser um objeto de uma avaliação judicial, ou seja, é o juiz que vai fazer essa avaliação no caso concreto, casuisticamente, e agora não se exige, como no exemplo da deficiência, que essa limitação seja a longo prazo. Então é por isso que a gente tem que fazer essa diferenciação da causa de aumento da vulnerabilidade com a vulnerabilidade do deficiente, que é aquele estatuído lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Olha só, para ficar claro para você. Exemplo de deficiente seria uma criança cega sem possibilidade de cura. É uma deficiência. Agora, eu posso ter uma doença debilitante, uma criança que sofreu uma convulsão e se encontra temporariamente sem condições de locomoção, mas que se recuperará em alguns dias ou horas. Nesse caso, eu posso ter aqui um aumento da vulnerabilidade. E esse aumento da vulnerabilidade é causa judicial. O deficiente, você sabe que é pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ok? De qualquer forma, nós temos aqui que a doença deverá ser daquelas que ocasionem redução da capacidade defensiva
ou evasiva da vítima, justificando sua maior proteção penal em face de sua efetiva maior vulnerabilidade. Ou seja, independente de se falar no deficiente ou no aumento da vulnerabilidade, ela tem que ser aquela que vai ocasionar, nesse menor de 14 anos, a redução da sua capacidade defensiva ou evasiva, tá? Aí sim, justifica o aumento em razão da sua maior vulnerabilidade. E agora preste atenção. Eu não posso aplicar, caso tenha esse inciso 1 aqui, ó, pessoa com deficiência ou doença que implica o aumento de sua vulnerabilidade, eu já não posso aplicar aquela causa agravante genérica lá do artigo 61, inciso 2, a linha H, que é o aumento, ou melhor, que é a agravante no caso de um crime praticado contra criança ou enfermo. Por quê? Porque eu teria uma dupla apenação pelo mesmo motivo. O nosso famoso bis idem. E nós sabemos que nós temos o princípio do ne bis idem, para não ter uma dupla apenação pelo mesmo motivo. Somente no caso do enfermo que eu posso ter uma situação que a enfermidade não seja causadora de maior vulnerabilidade ou incapacidade defensiva ou evasiva. Aí, afaste o aumento e se aplique a agravante. Mas eu nunca vou ter aplicado conjuntamente o aumento e a agravante. Tranquilo? Então, eu só posso ter essa situação aí, ó, somente no caso do enfermo, que pode ser que, caso a enfermidade não seja causadora de maior vulnerabilidade ou incapacidade defensiva ou evasiva, se afaste o aumento e se aplique a agravante. Mas perceba, nunca serão aplicados conjuntamente aumento e agravante. Isso daqui, ó, jamais. Ou eu tenho o aumento, caso eu tenha aquela situação da deficiência ou da doença que implique maior vulnerabilidade, ou pode ser que eu tenha aqui a enfermidade e aplique tão somente a agravante. Tá ok? Agora, os aumentos lá do inciso 2, o que justifica ele? Por essa relação de parentesco e responsabilidade entre a vítima e o autor do homicídio. É por isso que nós temos aqui ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador ou qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Perceba que aqui nós temos até uma interpretação analógica, que nós vamos falar dela aqui. Ok? Obviamente que é muito mais grave a morte de uma criança pelo próprio pai ou pela mãe do que por um desconhecido. Isso é óbvio, né? Ou um conhecido sem esses tipos de vínculo. Resumindo, a morte da criança sempre será mais grave se for por um conhecido. Ainda mais quando for o próprio pai ou pela mãe. A lei teve essa preocupação e teve a preocupação também de empregar a nossa técnica aqui de interpretação analógica. Ou seja, ele coloca uma fórmula exemplificativa, ascendente, padrasto, madrasto, tutor, curador, e depois ele fecha a redação com a fórmula genérica, falando que é qualquer pessoa ou qualquer outro vínculo aí tiver autoridade sobre a vítima. Por exemplo, eu posso ter um diretor de um hospital, ele não foi citado, mas por interpretação analógica eu consigo chegar até ele. Um médico psiquiatra, um psicólogo, etc. Então, ele deixou uma fórmula genérica e trouxe uma fórmula casuística ou uma fórmula exemplificativa para fazer a aplicação da técnica de interpretação analógica. Ok? Olha só. Se eu aplicar o aumento de pena, devido a essa condição especial dessas pessoas, eu tenho que afastar algumas agravantes genéricas do artigo 61. Por exemplo,
Se eu for no artigo 61, inciso 2, a linha E, ele fala que a pena é agravada quando o autor é ascendente, irmão ou cônjuge. Ou criança. Se eu pegar essas agravantes aqui, lá do artigo 61.2, eu não poderia aplicá-las juntamente com essa causa de aumento de pena do inciso 2. Por quê? Aqui já traz o ascendente, padrasto, madrasta, o tio, o irmão, o cônjuge. Se eu aplicar as duas, eu estaria caindo no bis idem, tá? Então eu não posso ter uma dupla penação pelo mesmo motivo. Então, nesse caso, elas restariam afastadas. Ok? Vamos lá, para essa situação que eu falei para vocês aqui, do cônjuge e o companheiro. Vamos falar um pouco mais. Por quê? No Brasil, é de conhecimento de todos que o casamento, ele é a partir dos 16 anos completo, que é o que nós chamamos de idade núbio, tá? Só que, se o homicídio é contra menor de 14, como que ele poderia ter sido praticado pelo cônjuge ou o companheiro? Tranquilo? É possível no Brasil a união entre menores? Sim. Artigo 1723 do Código Civil. Bem como eu posso ter até o casamento lá no 1517 do Código Civil. Só que é menor de 14, professor. E para casar tem que ter 16 anos completo. Então não faz sentido existir essa possibilidade na nossa qualificadora, na nossa causa de aumento de pena da qualificadora. Porque precisa de 16 anos a idade núbio. Beleza? E ainda assim precisa de autorização dos pais ou responsáveis. Só que eu tenho que tomar cuidado o seguinte. Mesmo que não satisfaça a idade núbio, ou seja, dos 16 anos, não é impedimento ao casamento, porque ele não é nulo. Na verdade, ele é apenas anulável. Ele pode ser anulável, mas ele não é nulo. Isso significa dizer que, de forma, mesmo que remota, eu poderia ter alguém com 14 anos, menor de 14 anos, se casando, tá? Mesmo que seja anulável, mas poderia ter. Professor, mas como? Se pede o documento ou alguma situação do tipo. Perceba, eu poderia ter eles iludindo o oficial de cartório aqui. Ou seja, conseguindo se casar, mas o casamento seria anulável. Só que acontece que um casamento anulável, porque ele casou abaixo da idade núbio, ele pode ser validado. Ele pode confirmar o seu casamento com a autorização dos pais ou dos responsáveis quando ele atingir seus 16 anos. Então, mesmo que de forma remota, seria possível um menor de 14 anos casar. Então, nós não podemos simplesmente, de fato, tirar essa possibilidade de um menor de 14 anos conseguir aferir o casamento. Ok? Então, ele não é nulo, porque ele pode ser convalidado. Tranquilo? Aquilo que é nulo não se convalida. Ele é anulável, porque ele é passível de convalidação ulterior. Ou seja, significa que mesmo menor de 14 anos, ele poderia sim se casar. O que nós temos que analisar depois é só se não há nenhuma situação de estupro de vulnerável, né? Nós sabemos, lá do artigo 217A do Código Penal, que qualquer relação sexual com menor de 14 anos cai aqui no estupro de vulnerável, seja conjunção carnal, seja qualquer outro ato libidinoso. Beleza? Outra situação que pode surgir é a figura do curador, que ele cita. Por quê? Nós sabemos que aquele que cuida dos interesses de menores, o nome é tutor. O curador, ele está ligado à representação legal e de defesa de interesses de incapazes maiores. Ou seja, por exemplo, os alienados mentais. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque esse curador a que ele se refere é o tal do curador especial. Quem que é esse, professor? É um cara que ele é nomeado pelo juiz sempre que tiver um menor
Sempre que o menor tiver os pais ou seus representantes legais, mas houver colidência, ou seja, conflito entre seus interesses e o do menor. Há conflito entre os interesses do menor e dos seus pais. Então o juiz nomeia um curador especial. Nesse caso do curador especial, é que eu poderia ter um menor de 14 anos tendo um curador. Tranquilo? Outra situação que chama a atenção diz respeito à condição de empregador da vítima. Tá? Essa condição de empregador da vítima. Por quê? Se a gente pegar o artigo 7º, inciso 33 da Constituição, é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de menor aprendiz a partir dos 14. E a qualificadora aqui, as causas de aumento de pena da qualificadora aqui no homicídio, se referem ao menor de 14 anos. Ou seja, legalmente, pela Constituição, ninguém poderia estar numa relação empregatícia antes de 14 anos. Só que eu tenho que tomar cuidado com essas situações excepcionais. Por quê? Nós temos o artigo 406 da CLT, que permite que o juizado da infância e juventude eventualmente autorize a participação do menor de 14 anos em filmes, espetáculos circenses, representação teatrais e congêneres, tais como você observa muito em novelas. Então eu poderia sim ter um menor de 14 anos numa relação empregatícia. Tranquilo? Outra situação que poderia surgir, que pode gerar uma perplexidade em você, é o conflito que eu tenho com a causa especial de aumento de pena para o homicídio doloso, que está na parte final do parágrafo 4º. O que diz a parte final do parágrafo 4º? Ele fala que a pena é aumentada em 1/3 no homicídio doloso, se for contra menor de 14 ou maior de 60 anos. Tranquilo? Teoricamente, até parece que poderia ter havido uma revogação tácita. Só que eu tenho que tomar cuidado. Quando ele fala no aumento previsto para os idosos maior de 60 anos, não tem qualquer conflito. Até aqui tá beleza. Só que olha só. E quando for os menores de 14 anos? A primeira impressão é que poderia ter tido uma revogação tácita, não é? Desse trecho do parágrafo 4º. Por quê? Mesmo que ele não tenha expressamente, parece que fica sem aplicabilidade isso daqui, ó. Por quê? Menor de 14 anos, qualifica. Só que eu tenho que tomar bastante cuidado. Não teve revogação tácita aqui. Por quê? Olha só. Eu não posso aplicar qualificadora e aumento ao mesmo tempo, porque senão isso daqui seria o quê? Seria um bis idem, não é? Só que eu posso ter uma situação em que eu aplico a qualificadora mais esse aumento de 1/3 sem que eu tenha bis idem. Por quê? Porque não necessariamente a qualificadora que eu vou usar é essa do menor de 14 anos, tá? Perceba, o legislador não cometeu um erro ao não revogar expressamente o aumento de pena para esses casos, vítimas menor de 14 anos. O que é que eu poderia ter? Primeira situação, imagine isso aqui. Pode ser que eu tenha a qualificadora do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 9º, que é essa que trata do menor de 14 anos. Se eu utilizo ela para qualificar, se eu estou usando a idade para qualificar, obviamente que eu não poderia majorar em 1/3 por ser menor de 14 anos. Aí eu não poderia fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque senão eu teria bis idem. Tranquilo? Agora, imagina, porém, que eu tenho mais de uma qualificadora. Dentre elas, a de que a vítima é menor de 14 anos. Imagina que eu tivesse essa qualificadora aqui, ó. Eu tenho a qualificadora lá do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2. Motivo fútil. E eu tenho a do inciso 9, que é contra menor de 14 anos.
O que o juiz pode fazer no caso concreto? Ele pode, ao invés de usar essa daqui, ele usar essa daqui para qualificar. Aí ele vai e aplica mais 1/3 como aumento de pena por ele ser menor de 14 anos, que é aquela prevista lá no parágrafo 4º do artigo 121. Então ele usa outra qualificadora para dizer que o crime é qualificado e aplica o aumento de 1/3. Nesse caso, seria possível. Então é por isso que nós não podemos dizer que houve revogação disso daqui, ó. Não houve revogação, tá? Eu posso ter essa situação em que eu vou qualificar um crime e vou aumentar em 1/3, mesmo que ele seja menor de 14 anos. Tranquilo? Nós tivemos também alteração lá nos crimes contra a honra, tá bom? Do homicídio, era só isso que eu tinha para falar para vocês, tá? A qualificadora do inciso 9 com seus duas causas de aumento de pena. E a lei Henri Borel também trouxe uma alteração na causa de aumento de pena lá nos crimes contra a honra, beleza? Onde, artigo 141, inciso 4 do Código Penal. Eu continuo tendo o aumento de 1/3, mas agora eu ampliei o meu leque aqui dos casos de majoração. Antes esse aumento era quando a vítima fosse maior de 60 ou deficiente. Agora se aumentou crianças e adolescentes, tá? A lei Henri Borel colocou aqui criança e adolescente. Tomem cuidado que criança e adolescente agora é aquele menor de 18 anos. 18 anos, tá? Por quê? Quando nós falamos lá do homicídio, nós estamos trabalhando com um patamar de 14 anos. Aqui, como ele colocou criança e adolescente, então meu patamar passa a ser 18 anos. Tranquilo? Então, tomem bastante cuidado com essa situação. E, por fim, para a gente fechar, a gente só precisa entender qual foi o período de vacatio legis. Vacatio legis, só para você entender, é esse período de vacância da lei entre a data que ela foi publicada e a data que começou a sua vigência. Isso daqui é o que nós chamamos de vacatio legis, tranquilo? Então, olha só. Ela não entrou em vigor de imediato, tá? Teve um período aqui de 45 dias de vacatio legis. Para saber quando vai começar a lei, eu vou utilizar as normas da Lei Complementar número 95 de 98, lá no seu artigo 8º, parágrafo 1º, que diz que a contagem dos prazos para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Então, essa nossa novíssima lei, ela entrou em vigor no dia, olha só, 9 de julho de 2022. A nossa lei Henri Borel. Você também tem que tomar cuidado, que ela é uma espécie de lex gravior. Aqui, nós temos uma novatio legis in peius. E uma novatio legis in peius, ela não retroage. Resumindo, todas essas disposições, todas essas atualizações que eu falei aqui para vocês, só vale do dia 9 de julho de 2022 para frente. Tá ok? Sendo assim, nós encerramos aqui a nossa atualização da lei Henri Borel no que tange ao direito penal. Atualizações essas lá no artigo 121, trata do crime de homicídio, e no artigo 141, que trata das disposições relativas ali aos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Tá ok? Espero que tenha gostado. Atualize aí no seu material e conte com nós aqui do Projeto Polícia, conte comigo, professor Diomar Luciano, para ajudar você na busca da sua aprovação. Um abraço, fiquem com Deus, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você.